Hoje aqui eu venho trazer mais um tema um pouquinho polêmico, que é: não existe receita de bolo para investimento, gente. Eu sou o Fernando Muniz e eu quero compartilhar com vocês um pedacinho da minha história de como que eu comecei a investir, tá? Um pouquinho diferente do que muita gente prega por aí no YouTube. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilha e manda pra galera. E em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês por que não é receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, por exemplo, 2 ovos, um pouco de manteiga, um pouco de farinha, um pouco de leite. Nos investimentos não são assim. Você pode começar a investir, você pode ganhar dinheiro, e um exemplo disso talvez são os nossos pais e nossos avós, que nunca entenderam sobre investimento, e às vezes ele deixou aí casa, carro, terrenos, entendeu? Ele construiu um belo patrimônio, e aí tem um monte de gente hoje em dia que nunca pegou um ônibus 6 horas da manhã, nunca pegou um trem lotado e quer ficar ditando regras por aí. Porque você tem que fazer uma reserva de emergência, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Na teoria, você tem que fazer reserva de emergência, sim. Só que, por exemplo, quando eu comecei a investir, eu não fiz reserva de emergência. E tá tudo bem. Só que o que acontece? Se você ficar esperando o melhor momento para você investir, você não vai investir nunca. Nunca, essa é a realidade. Muitas vezes eu ficava vendo vários youtubers por aí, eu começava a ver o cara, não, porque olha como é que o cara fez, olha como é que o cara faz, olha como é que é isso. Eu comecei a ficar apaixonado por fundos imobiliários e no final de tudo eu vi que o fundo imobiliário não era o que eu queria. Eu gosto de ações, entendeu? Eu gosto de dividendos, eu gosto de potencial de valorizações, eu gosto de empresas, eu sempre gostei de empreendimentos. Por que você precisa saber sobre isso? Porque você tem que entender qual é o teu perfil investidor, o que você quer para a tua vida. Eu estou falando sobre foco nos dividendos, só que de repente a tua vibe vai ser tesouro direto, a tua vibe vai ser tesouro Selic, a tua vibe vai ser CDB, não vai ser ações, não vai ser fundos imobiliários, e tá tudo bem, entendeu? Não existe uma receita que você vai fazer que vai te deixar rico, não. Você pode ficar rico de um jeito, eu posso ficar rico de outro jeito, o fulaninho pode ficar rico de outra forma, e é isso aí, gente. Quando eu comecei a investir, eu não tinha reserva de emergência. Eu comecei, a gente estava numa casa, eu briguei com a minha esposa, nós tivemos uma pequena discussão, e aí eu peguei R$1.000 e taquei lá na minha corretora e falei: quando amanhã abrir eu vou comprar as ações. Eu já entendia de ações, eu já sabia muito bem, só que eu ficava esperando pelo momento perfeito, eu ficava pensando por 1 milhão de coisas, eu ficava nessa, me deslumbrando com vários youtubers falando ali como que faz isso, como que faz aquilo, e eu fui simplesmente numa raiva, óbvio, conscientemente eu não saí tacando dinheiro, vou tacar em qualquer coisa, vou tacar em Magalu, eu também não sou retardado, mas por exemplo, quando numa pequena raiva minha, eu comecei a investir, e eu fiz isso todos os meses, isso virou costume. Traduzindo, chegou um momento que eu comecei a olhar que os juros que eu estava ganhando já estava pagando várias contas minhas. E a primeira que começou, por exemplo, foi pagar o biscoito da minha filha. E depois começou a pagar a multa do carro, depois começou a pagar a luz, entendeu? E hoje já virou uma renda passiva. Hoje em dia eu tenho reserva de emergência. Só que aí, imagina quanto tempo eu não ia perder se eu ficasse esperando, não, vou fazer uma reserva de emergência. Falando do formato certo, é você ter 6 salários do que você ganha, certo? Imagina alguém que ganha 2.000, tendo que juntar 12.000 para depois começar a investir. Meu irmão, com 2.000, do jeito que está tudo inflacionado, do jeito que os políticos estão aí, desculpa a expressão, mas botando no nosso rabo, do jeito que eles estão sacaneando a gente, cara, dificilmente alguém vai juntar... Pô, para quem ganha 5 é difícil juntar 12.000, imagina para quem ganha 2.000. Entendeu? Só que de repente quem ganha 2.000 consegue investir 150 por mês. E sabe o que consegue? De repente você deve estar falando: Fernando, não consegue não. Mas sabe o que talvez consiga? Porque eu tenho certeza absoluta que se o teu patrão chega para você amanhã ou depois e fala assim: olha, a partir de semana que vem nós vamos cortar R$150 no teu salário. Você vai dar um jeito de fazer com que o teu estilo de vida se adapte com menos R$150 no salário. Eu tenho certeza disso. Então como é que você não consegue investir 150? Fernando, eu não consigo não. Mas você consegue investir 100, você consegue investir 50? Investir você consegue, isso eu tenho total certeza. Entendeu? Só que, por que eu falo que não existe uma receita de bolo? Porque isso aí é um perfil investidor de cada pessoa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a investir também, eu tinha dívidas. Sim, eu tinha dívida, mas assim, não era nada gigantesco não. Entendeu? Eram dívidas bobas. Multa de carro, por exemplo, que eu esqueci de pagar, enfim. Ficou ali, inclusive que eu nem sabia que tinha, e depois eu descobri que tinha. Mas enfim, eu não tinha. Se eu ficasse naquela de, não, é porque os youtubers falam que primeiro você quita suas dívidas, depois você faz reserva de emergência. Se eu fosse seguir essa receita de bolo, eu não estaria nem investindo hoje em dia, provavelmente. Por quê? Porque eu fiquei esperando o momento perfeito. Não espere o momento perfeito. Faça, é melhor feito do que perfeito. Vamos desdobrar para a minha profissão, eu gosto muito de fazer essas analogias. Eu sou personal trainer. De repente, uma dieta para mim, por exemplo, uma dieta low carb, que eu vou diminuir os meus carboidratos, vai funcionar muito melhor do que de repente o fulaninho ali que fez uma dieta do guerreiro, fez uma dieta da cetose, sei lá o que ele vai fazer.
Só que os dois vão emagrecer. E é isso, e tá tudo bem, gente. Tem que ser dessa forma. Ah, Fernando, mas o fulaninho lá emagreceu 20 quilos, o outro emagreceu 15. Beleza, mas os dois emagreceram. Você não tem que ser parâmetro de... Você não tem que se comparar com ninguém. Existe um vídeo de um rapaz, que se não me falha a memória, é Geração Dividendo, o nome do canal dele, tá? Se eu achar, eu vou marcar ele aqui. E nesse canal, ele fez uma comparação em números, que ele botou 1 milhão durante 20 anos em ações e 1 milhão durante 20 anos na renda fixa. Na renda fixa rendeu 9 milhões e nas ações renderam quase 30 milhões. Só que o que acontece? De repente, para um cara que é empresário, para você que de repente tem uma barraquinha de cachorro-quente, uma barraquinha de hambúrguer, alguma coisa desse tipo, de repente, você chegar e colocar ali aqueles 1 milhão e saber que daqui a 20 anos você vai tirar 9 milhões exato, para você, de repente, você tá em paz. E é isso que importa. Ah, mas o cara ganhou 30 milhões. Você não tem que se comparar que o outro ganhou 30 e você ganhou 9. Você tem que olhar o teu perfil investidor. Você é o quê? Você é moderado? Você é conservador? Você é mais um investidor mais agressivo? Você tem que olhar o que é para a tua vida, qual é a tua idade, quanto que você está disposto a perder, quanto que você está disposto a investir, quanto que você está disposto a se sacrificar. Entenda uma coisa, o que deu certo para mim, você pode copiar e de repente não dá certo para você. Por que não vai dar certo? Porque de repente você não está disposto a pagar o preço que eu pago. De repente você não está disposto a abrir mão de coisas que eu abro. De repente você não está disposto a investir o tanto que eu invisto. De repente você vai querer curtir um pouquinho mais. De repente você só vai querer garantir a tua aposentadoria. De repente você não quer uma renda passiva. Entendeu? Então assim, existe 1 milhão de exemplos que a gente pode dar aqui que, cara, sabe, que você, se você for seguir ao pé da letra, você vai seguir o que alguém tá investindo. Entendeu? Da mesma forma que nas ações você não deve copiar as ações de alguém, nos investimentos é a mesma coisa, a forma de que você vai investir. Você não tem que copiar o que o fulaninho está fazendo. Ah, de repente aquele cara ali, aquele fulaninho, ele começou quitando as dívidas, aí depois quebrou o cartão de crédito, e aí depois ele simplesmente fez a reserva de emergência e depois ele começou a investir. Show de bola! Essa é a forma exata de fazer. Só que a única, não. Tem várias e várias formas, como eu fiz, como eu falei, eu tinha dívida, eu não tinha reserva de emergência, eu comecei a investir e deu certo. E hoje em dia aí meus dividendos estão indo de tal forma que eu consigo pagar contas mais expressivas e eu tenho uma renda passiva para mim ali que eu posso todo mês. Ou eu simplesmente gasto ela, ou eu simplesmente reinvisto. E isso aí é novamente como eu falo, é o perfil de cada um. Por quê? Eu, por exemplo, quando eu estou no tempo de vacas gordas, ou seja, começa a entrar uma grana maneira de personal, coisa do tipo, eu pego tudo que eu tenho, tudo que entra a mais de dinheiro, eu vou e taco lá dentro e invisto. Tudo, 100%. Só que chega no momento, por exemplo, da janeiro e dezembro, são momentos que a galera tá de férias, férias das crianças, a galera tá curtindo, e aí começa a diminuir o número de personal. Aí eu começo a ir lá e pegar os meus dividendos e começo a curtir, para tapar esse buraco aí, entendeu? Só que isso é um perfil investidor meu. Novamente, como eu digo, não existe receita de bolo. Tem gente que pega ali o dividendo e gasta metade e investe metade. Em contrapartida, o cara pega o 13º e férias e torra. Eu não. Eu, às vezes, tem meses que eu pego meu dividendo e eu pego 100% do meu dividendo e eu gasto 100%. Só que, em contrapartida, 13º, férias, um apoio Fundeb que os funcionários públicos recebem, eu coloco tudo lá dentro. Se eu vender alguma coisa, vamos dizer, amanhã ou depois eu vou vender o meu carro e vou trocar por um carro mais novo. Vou pegar, se eu vender meu carro lá, sei lá, ganhei 50 mil no meu carro, eu vou comprar um carro de 10, eu vou pegar 40 mil e vou investir. E de repente aquele cara que pega 50% do que ele ganha e reinveste, ele de repente ele vai pegar os 40 mil do carro e ele vai dar uma viagem. Tá todo mundo ganhando. A única coisa que você precisa entender é gastar menos do que você ganha, entendeu? Não fazer dívidas, fazer uma renda para aumentar o teu salário, caso você ganhe 1, 2 salários mínimos, entendeu? E investir. Agora, como que você vai investir, gente? Não existe receita de bolo assim que sabe, vai dar certo para todo mundo. De repente vai ter gente que vai se dar bem com fundos imobiliários, vai ter gente que não vai querer fundo imobiliário, vai querer ações, vai ter gente que vai ter paciência para esperar tesouro direto, pagar 1 ou 2 anos depois. O que funcionou em mim talvez não funcione em você. O que, de repente, vai funcionar em você não vai funcionar em mim, entendeu? O que eu vejo de gente aí cometendo diversos tipos de erro aí, tá? A pessoa tá ali 2, 3, 4 anos postergando um investimento. Por quê? Porque ela está esperando o momento perfeito, porque de repente ela está se baseando em alguém que fez uma forma e deu certo, entenda. De repente aquele cara fez e deu certo, show de bola para ele, graças a Deus. Eu segui muita gente que deu certo e eu fui tentar seguir e não deu, para mim não deu. E eu fiz do meu jeito, como que eu vou fazer? Eu fui lá e dei a cara a tapa e investi e deu certo para mim. De repente você vai fazer a mesma coisa que eu e vai dar certo também. Desmistificar de novo minha profissão, personal trainer.
Cara, às vezes tu vai fazer um treino de musculação que pra você, pô, vai ser maravilhoso. E o cara ali, às vezes, ele vai fazer e não vai sentir nada. É isso. Da mesma forma que na ciência existe a individualidade biológica, nos investimentos existe ali a tua característica de investimento, a tua mentalidade, o teu perfil investidor, organização financeira, cada um tem a sua. Psicologia financeira, tem gente que investe, se a ação subir, ele vende. Eu não, eu deixo lá, entendeu? Isso vai de cada um. Tem gente que se desespera, que quando a ação cai, ele quer vender. Eu também não. Muito pelo contrário, quando a ação cai, eu compro mais ainda. Entendeu? Então, assim, o perfil, cada um tem o seu. Você precisa descobrir qual que é o teu perfil investidor, o que você vai fazer com esse dinheiro. Você só precisa, para achar o teu perfil investidor, avalie os teus objetivos, em primeiro lugar. O que é o teu objetivo? Renda passiva? Aposentadoria? Entendeu? O que você precisa ter? Esse é o primeiro. E o segundo são os riscos. Você tem noção de quais são os riscos? Entendeu? E por último, e o mais importante, é estude. Pesquise. Esteja por dentro do mercado financeiro. Esteja por dentro sobre o que você está fazendo. Entenda. Para você não fazer nenhuma besteira amanhã ou depois. O teu investimento, você precisa estar dominando o que você vai fazer. Você quer investir em ações? Show de bola, Fernando. Eu estou disposto a correr o risco. Mas você precisa entender o que são ações, o que são bolsas de valores, o que são dividendos, quando que paga, quando que não paga. Você precisa entender isso. Isso aí é o básico. Agora, o teu perfil investidor, como que você vai investir, como que você vai fazer, isso aí não é uma receita de bolo. Entendeu? E assim, pode alguém discordar, Fernando, tá errado. Tá, tudo bem, não tem problema de estar errado, mas em mim deu certo. De repente vai dar certo na minoria e tá tudo bem. O importante é ganhar dinheiro e botar dinheiro no bolso. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Infelizmente se prolongou um pouquinho mais, entendeu? Compartilha, manda pra galera aí, entendeu? Provavelmente você pode ter uma amiga aí que tá esperando o melhor momento perfeito para estar investindo e não existe um momento perfeito, gente. O momento é agora. Começa a investir. Se você quer quitar tua dívida, quita tua dívida, quebra cartão de crédito, desculpa, e é isso. Investe, entendeu? Caso contrário, quiser fazer igual a mim também, investe lá, óbvio. Não vai ser irresponsável a ponto de deixar dívidas à toa e enquanto você está investindo. Também não faça essa loucura. Mas ao mesmo tempo, né, se você já quer iniciar logo, meu irmão, inicia, dá teu pontapé inicial e vai. Senão tu nunca vai começar.